Saudações fraternas, amigo internauta. Nós novamente aqui no nosso projeto Revelando JHS e hoje com um assunto palpitante que é o mito do Graal. Vamos fazer as nossas apresentações. Do meu lado direito está o Miguel Gonzalez, o Elvio Passarelli, o Roberval Lobo, que pegou umas férias do grupo, e eu, Iramar Rodrigues. E vamos já entrar rapidamente no tema de hoje, já determinando ou tentando descobrir qual é a origem do Graal. A gente vive em livros, em filmes, documentários sobre o Santo Graal. O que vem a ser esse mito e o que significa o Graal? Você poderia já entrar conversando sobre o assunto, Roberval? Bem, mitologicamente, a origem do Graal remonta à Guerra Celeste, a Taraka Maya, que houve muito tempo antes, lá no terceiro sistema, relaciona-se com a nossa terceira cadeia, a terceira raça. Esse mito conta que nessa guerra, quando da precipitação de Lúcifer para a Terra, da fronte dele rolou uma pedra de cor verde, esmeralda, que nessa pedra foi esculpido né? uma taça, que ficou sendo justamente o Graal, ou o repositório onde seria colocada as experiências da própria divindade em ação dentro do nosso planeta, dentro do nosso sistema. Essa, mitologicamente, seria a origem do Graal. Depois isso passa ou remonta à Atlântida e vem passando pela história de todos os avatares, praticamente, que foram sacrificados, digamos assim, ou que deram seu sangue para que a humanidade chegasse ao ponto evolutivo de estar equiparada ao plano arquetipal, que foi onde aconteceu a chamada Batalha Celeste. Batalha Celeste. Mitologicamente seria isso. E eu gostaria de lembrar que a cor da pedra esmeralda é verde, né? E ela, quando é feita essa taça, o objetivo da taça é guardar o sangue dos avataras, ou seja, guardar o sangue das manifestações divinas no mundo terreno. E o sangue tem a cor vermelha. Então, se a gente poderia fazer uma analogia, que é o encontro do ar verde que vem do céu com o fogo quente que vem da terra. Então, a própria taça teria esse significado, né? De ter o encontro de duas forças que, quando se degladiam, né? Já lembrando a história da batalha, vai criar uma nova coisa. É só cada um em casa fazer essa experiência de friccionar a mão ou bater a mão, a gente vai perceber que a palma vai ficando quente, ou seja, vai se criando algo novo, vai se criando uma luz, e a própria taça já determina isso, né? Que o sangue colocado naquela esmeralda verde vai dar início a uma nova etapa, um novo ciclo. A expressão maior disso aí também é a doação do mental nesse período, né? Porque essa queda, né, dessa pedra de cor verde também, ela simboliza o próprio mental também, não é isso? Que foi dado naquela época para os seres humanos ali, né? Para aquela raça que estava em desenvolvimento, não é isso? Na Lemúria, no final da Lemúria. Então ela expressa, né, essa doação do mental universal que foi dado pelo Quinto Senhor. Exatamente. E esse Quinto Senhor, para nós, na Sociedade Brasileira de Eubiose, dentro dos ensinamentos deixados pelo professor Henrique José de Souza, está relacionado a esse ser que, no mundo profano, se conhece como Lúcifer, né? Que nós denominamos de Quinto Senhor. Então, de repente, a gente aparece com essa nomenclatura, né? E o Quinto Senhor era o encarregado de trazer esse mental, né? E o mental é algo que fica no ar, né? Está relacionado a essa força. A queda dos anjos da Bíblia, né? Todo mundo fala,
relacionar esse período. Esse mental que foi doado à humanidade, ou dado à condição de mental que caracteriza a humanidade, ele foi doado pelos seres que a criaram, e daí representá-la em Lúcifer, nessa hierarquia, e a humanidade ainda não estava preparada para receber o mental. Daí a dificuldade que gera todo esse processo e o próprio sacrifício que a divindade tem para fazer essa doação. Daí também ser vertido sempre o sangue da divindade até uma determinada época, hoje não mais, depois disso ser abordado, esse sacrifício que a divindade faz em doar o seu sangue, porque no sangue existem todas as experiências do ser. Tá? As glândulas de secreção endócrinas, elas jogam na corrente sanguínea todas as características e experiências daquele ser. E quando esse sangue é vertido, nada mais é do que a doação ou o sacrifício que a divindade está fazendo para que a humanidade alcance um determinado patamar de consciência. Essa basicamente, mitologicamente, Por isso é a origem que do grau. é como se fosse uma herança genética da humanidade. Por isso que ela tem que ser resguardada, ela é colocada numa taça. Porque as experiências, elas não podem ser dispersas ou perdidas, né? Então o sangue dessa manifestação divina que vem de forma humana, né? Quando a humanidade não entende a linguagem, né? É como se tivesse um arquivo em Excel e a gente queira abrir esse arquivo em Word. Não tem compatibilidade. Então a divindade vem com uma linguagem que nem sempre é entendida pela humanidade. Então é derramado o sangue, porque sempre o diferente incomoda, não é assim, Roberto? Então a divindade, como ela não é entendida, ela é sacrificada. E as experiências que esse ser tem é guardada no sangue. E o próprio Eterno, uma forma ecológica para não desperdiçar todas aquelas experiências, aquele conhecimento, ele cria esta taça chamada do grau e resguarda, preserva essas experiências. Como se fossem outras taças, pequenas taças, né? E que a essência precisa estar contida nela, não é isso? Como o Roberval disse, a humanidade presente não estava preparada para aquilo, porque como se fosse para receber aquele conteúdo, aquela essência, o conteúdo que elas representavam, né, como corpos, veículos, não assimilava aquela potência toda que estava sendo vertida, né? Exatamente. E é esse o trabalho que os avatares têm, ali, preparando os veículos, né, dando os ensinamentos, os veículos vão sendo preparados para que aquela essência fique contida naqueles veículos, naquele corpo. Por isso que a gente tem algumas tradições religiosas o costume de beber o sangue do avatar. A Eucaristia. A Eucaristia, porque você interioriza todo aquele poder crístico que está naquele sangue. Aquela experiência Só que do claro que não é bebido um sangue, né? Faz uma simbologia ou de vinho ou de água, né? Em que você interioriza a herança genética da própria divindade. Uma outra coisa também que a gente pode falar futuramente, mais adiante, mas a taça de esmeralda, ela representa essa energia de Forrati. E o sangue Kundalini, a união dessas duas energias, conhecida muito no Oriente, a gente já falou isso em reuniões passadas, mas a Kundalini, por exemplo, onde ela contém toda a experiência realizada no seio da Terra, e Forrati, a inspiração, a tônica dada para um novo ciclo, para uma nova realização. Então é a união dessas duas forças, Forrati e Kundalini, dentro de um vaso, de um cálice, né? Lembrando que Forrati, ele é verde, da esmeralda, e Kundalini é vermelho, do sangue. Essa tradição, ela remonta a muito tempo, ela é tão antiga que os próprios índios, os selvagens, que tinham essa tradição, quando eles caíram no selvagerismo, eles ainda mantiveram essa tradição de uma forma degenerada. Daí é que surge o canibalismo. Isso que é...
O canibalismo nada mais é do que a absorção do sangue do inimigo para adquirir os poderes que ele tem. Esse selvagerismo, que nada mais é do que aquela tradição antiga que foi vertida de uma forma incorreta quando aquela humanidade caiu no selvagerismo. Mais especificamente, os índios que tiveram uma descendência atlante, que lá já existia esse mito do Graal, eles, quando se separaram do centro de cultura da época, caíram no selvagerismo e levaram esse rito, esse entendimento, de uma forma não correta, de uma forma degenerada. Tá? Exato. Porque o canibal, quando ele, por exemplo, mata o inimigo e come a carne, ele se explica porque está adquirindo os poderes, a coragem, a bravura do inimigo. Ao comer a carne, eles estão levando, que é o mesmo processo eucarístico, só de uma forma degenerada. E a palavra Graal? A gente tem alguma explicação para o significado da palavra Graal? Graal, um dos significados da palavra Graal é a parte móvel da pedra que fica em cima da mó. No moinho você tem a parte fixa, a pedra fixa, se chama mó. E aquela que roda em cima dela para fazer a trituração dos grãos chama-se grau. Né? Esse seria um dos sentidos. E esse grão ele vai sendo atritado até que ele transforma numa farinha. Então a gente pode fazer essa analogia com a palavra graal, que você pega algo bruto, né? E através do encontro de Forrat com Daline, ou seja, do graal com o amó, e você vai triturando, atritando e vai transformando aquela coisa bruta em uma farinha, em algo mais sutil, mais fluídico. Esotericamente, um processo iniciático. Exatamente. E o Graal tem uma tradição histórica, né? A gente conhece aí vários mitos, né? Quem poderia tocar essa bola falando a respeito dessa tradição histórica do Graal? As primeiras literaturas sobre o Graal, elas surgiram, né, na Idade Média, baseada nas lendas célticas, nórdicas e mais tarde cristãs, né? O cristianismo se aproveitou muito dessa tradição nórdica, principalmente, e alguns autores passaram a descrever o Santo Graal. Até mesmo Wagner se utilizou dessa tradição nórdica para fazer o seu Parsifal, o Lohengrin, obras maravilhosas que traduzem todo esse processo iniciático do Santo Graal, né? Todo esse trabalho musical de Wagner, ele ajuda muito nesse processo de transformação da alma humana. Os acordes da música fazem vibrar os nossos chakras. Por isso que a gente tem esse sentimento. Na verdade, quem está vibrando são os chakras que recebem aquela vibração da música. Por isso que há esse processo de transformação. Quando a música encontra no seu interior algo que reverbere, ou seja, está na mesma frequência do som que está sendo emitido, você entra num patamar diferente. Né? Por isso que nas igrejas que são construídas conforme um padrão canônico, para quando se toca qualquer instrumento musical, aquilo soe em todos os momentos e aquilo também faça tocar o íntimo de cada um. Na Idade Média, esses autores, é lógico que o cristianismo estava também expandindo, né, suas fronteiras, não é isso? Ele atingiu a Bretanha também, né, a Grã-Bretanha, onde havia os povos nórdicos, celtas, né? E aí o que acontecia? O cristianismo, para ter mais facilidade desses povos bárbaros, vamos assim dizer, aceitarem aquela tradição cristã, eles acabavam fazendo a mescla entre o culto, né, dos nórdicos com alguns cultos do próprio cristianismo. Então ficou fazendo uma mistura, um culto pagão com um culto cristão. E aí a igreja também vai assimilando isso. Isso aconteceu em vários povos, não foi só com os nórdicos, né? Até com os negros aqui no Brasil, por exemplo,
no candomblé tem santos que se referem ao cristianismo, né? Então por quê? Porque é uma maneira também da igreja ganhar novos adeptos, novas pessoas, né? Aceitando aquele modo de pensar, aquela filosofia. Então a igreja cresceu assim também. E os contos não deixaram de ter essa influência. Porque, como estava dizendo, a religião ela se torna, ou a igreja, ela tem que fazer esse processo de abarcar os conhecimentos do local, porque senão ela perece, né? Tem que haver essa mistura, né? Esse engrandecimento do próprio cabedal da religião. E também é uma maneira de você não ser tão agressivo, né? Porque senão você vai impor uma coisa à força, né? Então, fazendo isso, o povo vai se... Aproveitando a cultura do aproveitando povo, a cultura daquele local, então vai tendo um intercâmbio disso. Não tem um massacre, por exemplo. Exato. Evita-se massacres. E quando você fala da tradição celta, a gente tem um mito maravilhoso que é o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, cujo objetivo deles no final era procurar o Graal, né? É isso aí, mistura tanto a tradição nórdica como a cristã, né? Tem valores das duas. Exato. Tradições. E eram cavaleiros da mais alta estirpe, eles tinham uma conduta ética irrepreensível, né? Porque aquele que quer alçar patamares superiores, ele precisa ter já no seu básico uma conduta maravilhosa, ética. O Graal, quando eles vão procurar o Graal, eles vão procurar isso, é esse patamar superior, procurar chegar perto da divindade. O cavaleiro, né? Exatamente. Cavaleiro montado no quaternário como quinto elemento, né? É o símbolo do cavaleiro que sai em busca do Santo Graal. Aquele livro atribuído, né, a Thomas Malory, A Morte de Arthur, depois também foi feito o filme Excalibur, né? Ele retrata bem essa história da busca do Graal, dos cavaleiros, da morte de Arthur. Enfim, a arte, mais uma vez, ajudando a humanidade no seu processo iniciático. E tem uma cena o escudeiro do Lancelot, que é o Parsifal. E quando ele vai, ele é o único que consegue chegar ao Graal. Mas para chegar ao Graal, ele cai num rio e ele está de armadura, porque são cavaleiros medievais. E ele vai tendo que arrancar aquela armadura, ele vai tendo que se despir das suas tendências negativas, da sua parte terrena, e ele chega perante o Graal praticamente nu, despido de todas é como se a água funcionasse como um elemento purificador, e ele se apresenta íntegro perante ao Graal, que na verdade é o próprio Avatar. Esse filme tem isso que você falou, é legal, porque a gente vai perceber que do cristianismo veio o rei Arthur e os seus 12 cavaleiros, né? Assim como o Cristo e os seus 12 apóstolos. E a gente pode fazer essa relação no zodíaco, né? As 12 constelações em torno do Sol, né? O Sol seria a figura do Cristo, né? Do iluminado, né? Esse número 12 ele é sintomático, porque tem o Carlos Magno e os 12 pares de França. Tem várias tradições que trazem isso. Ligado ao arcano. Então os avatares, normalmente, quando eles vêm, eles têm os 12 diretos dele, assim, os 12, vamos assim E o dizer, 12 no tarô... cada um a cada zodíaco, A própria lâmina no tarô, número 12, ela está ligada à morte, né? O sacrifício que a divindade faz em prol da humanidade. Então, esses 12 pares de França, esses 12 apóstolos, esses 12 cavaleiros, eles estão representando o sacrifício do Carlos, do Jesus e do próprio rei Arthur em prol do engrandecimento e da elevação do estado de consciência da humanidade. Quer dizer, é um mito, mas a gente começa a ver que isso tem uma repercussão. Quer dizer, todo mito ele traz uma informação que deve ser absorvida uma verdade oculta. Uma verdade oculta. Né? E esse mito, o Graal, essa renovação que ele traz, a gente nota pelas lendas, tanto do Arthur como do Carlos Magno em França e de vários outros, que ele traz uma renovação político-social para o lugar onde está sendo implantado um novo estado de consciência, para que a humanidade toda, para que o povo, porque
para que a população possa se beneficiar com esse novo estado de consciência, com essa nova implantação de um estado de consciência que venha trazer para eles benefícios espirituais e materiais. Daí também o Santo Graal estar sempre apresentado, estar sempre sobre uma pedra cúbica, ou a pedra da Dara, que é a pedra da lei, que significa o quaternário da terra. Sobre ela é assentado a taça do Santo Graal, que é a essência divina. Então está diretamente ligada à transformação ou implantação na terra, que é representado pela pedra, do trono de Deus, que é representado pelo Graal. E nisso entra também o simbolismo da espada, que aí já é a representação do fogo, em que a pedra é da terra, a taça é da água e a lança dos cavaleiros é do ar. Então você tem os 4 elementos aí em função dessa mitologia, representando uma transformação espiritual que vem dar uma nova ordem político-social para toda a humanidade, a matéria. Então esse é o mistério do Santo Graal. Porque quando também se fala em taça, há que se entender essa taça como um corpo físico, porque o sangue parado, ele coagula, né? E o corpo físico é que coloca o sangue em movimento. Então a verdadeira taça do Santo Graal é um corpo humano onde o sangue está em movimento. A renovação do sangue, a renovação do Graal passa também pela renovação veicular, ou pela geração de novas formas e de novos estados de consciência. É um trabalho diretamente ligado aos Manus, ao Kumara, projeção, a Narisha Kumara, que é a semente ou o bija de todas essas gerações. Um parênteses para o amigo internauta não começar a ficar achando que nós estamos voando. Kumara, né? Essa é uma palavra nova que a gente está apresentando. Kumara é um ser de uma hierarquia, cuja finalidade dele é pegar uma ideia e modelar fisicamente. Isso é possível ser feito. Por exemplo, nós sempre tivemos, de alguma forma, em algum momento na vida, um trabalho kumárico. A gente tem uma ideia, a gente quer algo, e a gente mentaliza aquilo com uma certa persistência e um tempo determinado. Em um certo momento, aquilo se materializa. Então, um Kumara é um ser de uma hierarquia que tem esta função. Também bija dos avataras, ou a semente dos avataras. É a origem de onde saem todos os avataras. Manu, que representa o significado da palavra bija é semente. Né? Bija. Bija. Quando você joga algo que depois deve ser através de um processo de cuidar dessa semente, até que ela se transforme em algo como uma árvore e tudo mais. Exatamente. Numa árvore. Que a gente pode imaginar até que seja a própria vida, né? Você semeia no óvulo da mulher uma semente, né? Você coloca, aquilo vai crescendo até que nasce um bebê. Isso aí tem até explicação. O útero é como se fosse um graal, uma né? taça. Uma taça. É uma representação, né? Onde Exato. É depositada a semente que vai germinar futuramente. Agora ele cria o processo. Agora, transformar de semente em algo maior, isso é um trabalho a ser feito pelas pessoas que estão cuidando dessa semente. Exato. Tá? E esse Graal é uma representação física para que esse sangue esteja em movimento. Isso nos subentende ou nos leva a pensar, na verdade, que existe uma expressão avatárica na face da Terra trabalhando e uma outra expressão avatárica que é a receptora desse sangue, ou dessas experiências, onde ficará isso custodiado. A renovação do sangue do Graal nada mais é do que o verter das experiências que o Avatara tem na face da Terra para esse outro Avatara que não está na face da Terra, mas que tem a planificação do trabalho a ser realizado. Então a planificação do trabalho que está sendo realizado, quando ele é realizado na face da Terra, ele gera uma determinada experiência que tem que retornar com aquele ser que tem essa planificação para saberem até onde a humanidade caminhou. Tá? Então o resgate desse sangue ele tem sempre que ser acontecido
porque é como se fosse o feedback da... Um relatório. Exatamente, o feedback, o relatório que você tem da realização daquilo que foi planejado. Agora, quando se fala que não vai ter mais o sacrifício da divindade, é porque essa ligação é perene. Não há mais a necessidade da imolação, ou do deicídio, ou da morte do avatar, ou da divindade para o resgate, para que se faça essa acoplação entre planejamento e execução. Isso é perene, porque a humanidade já atingiu um estado de consciência que possibilita que isso ocorra sem haver esses traumas. E a gente pode então já também, diante do que você disse, fazer uma analogia que cada um de nós temos embutido um graal interno? Sem dúvida, a gente tem um veículo ou um vaso ao qual nós nos reportaremos por ocasião da morte, para nesse vaso ser integrado e as experiências serem entrelaçadas com aquilo que foi planejado. No mais alto mistério da igreja, os vasos de insígnia e devoção, né? Exatamente. Ligado, vasos de insígnia e devoção. Exatamente, é uma representação desse vaso grau. Ou seja, a manifestação avatárica, ela pode estar diluída entre a humanidade, e quando nós buscamos fora este graal, na verdade essa busca ela é interna. Uma transformação interna, né? A busca parte de algo que a gente vai tentar encontrar dentro de nós, né? Eu vejo uma ligação do grau assim também com esse processo de ânima, né? De dar o ânimo, né? Quando a gente fala de se defrontar com o grau também, é você reconhecer os valores que foram trabalhados até aquela etapa, né? Você consegue reconhecer aqueles valores trabalhados pelas hierarquias e pelos seres humanos até aquela etapa, e você se identifica com aqueles valores, né? Aí você comunga com o grau, com a essência, com a quinta essência que a gente está falando até agora. Comungamos com os valores da quinta essência. Se disséssemos que o graal é a alma humana, está correto? Porque ela recebe, como o Roberval falou, as experiências atônicas desse avatar que traz o novo, e ao mesmo tempo nós absorvemos absorvemos essa energia através daquilo que nós já temos trabalhado, que seria esse já realizado, esse Kundalini, dentro da nossa alma humana, desse nosso processo de iniciação. Poderia ser assim. A alma funciona como uma ponte, não é isso? É porque a transformação ela acontece na alma. Na alma. Ela faz o trabalho, a experiência, né, entre mente e emoção, não é isso? E faz a ponte. O professor tem um dizer que ele, acho que exemplifica bem isso, quando ele fala que qualquer forma de governo é boa, desde que o homem tenha caráter. Porque o caráter tem a ver com a alma. Isso. E sem caráter não se manifesta o verdadeiro espírito no homem. Então a alma tem a ver com o caráter. E à medida que o caráter é aprimorado, a verdadeira espiritualidade se manifesta no homem. A alma é exatamente essa ponte. É o meio através do qual o espírito, a essência grau, depositada. A essência que está depositada no grau pode se manifestar em cada um. É um aspecto de moralidade, tem que ter um mínimo de moralidade, vamos assim dizer, ligada aos 10 mandamentos, às leis divinas, em que a pessoa pode ter essa receptividade. Né? Essa moralidade... Tem um mínimo, pelo menos. A moralidade ligada à lei divina, né? Não isso às que eu leis queria... divinas. Né? Porque a gente começar a imaginar em termos de culturas... Não. Cada cultura tem uma moral. De acordo com as leis divinas. Exatamente. Que isso abarca toda a humanidade, independente do tipo de cultura que ela pratica. As leis divinas são os 10 mandamentos, por exemplo. Lagartinos, eles são o esteio para a humanidade inteira. E são conhecidos em todas as religiões. Né? E essa busca do grau que os cavaleiros do rei Arthur faziam, a humanidade ainda faz essa busca? De que forma que ela faz essa busca do grau? Essa busca se realiza através da transformação da alma, não é isso? Um trabalho de iniciação mesmo, de buscar o melhor para si. Né?
De reconhecer os valores avatáricos. E nesse processo também que o Roberval falou, de transformação do caráter e da cultura, de realização, né, de realizar em si um novo caráter, uma nova cultura. Porque quando você faz uma transformação, você se renova como ser humano. Você adquire valores e qualidades que até então não eram despertos na pessoa. E onde se encontram esses valores? Eu creio que esses valores eles são trazidos pelos avatares, né? A manifestação divina que vem trazer essas dicas, essas ferramentas para fazer essa renovação e transformação da alma dos seres humanos. Lembrando que os avataras, quando eles se manifestam, nem todos o reconhecem imediatamente. Leva um certo tempo, né, um certo período, né, para que eles sejam reconhecidos. Alguns seres, né, vão reconhecê-lo primeiramente, ter o primeiro contato, e esses vão divulgando e transmitindo o conhecimento desses seres, né, transmitindo o conhecimento dele para que a humanidade possa absorver esses valores. E como o Roberval falou, que todos eles, por essa não compreensão da palavra, não entendimento imediato, a grande maioria é imolada. Tem um holocausto e o sangue é derramado. E como o mesmo Roberval falou, né, Roberval? Atualmente, o avatar atual, ele não vai ter essa necessidade, porque a humanidade já chegou num patamar de entendimento e consciência. E onde estão os valores do avatar atual? Atualmente, esses valores a gente encontra nas cartas do nosso mestre, do professor Henrique José de Souza, que está passando desde de 1930, através das suas cartas, até 1963, para os seus discípulos diretos, e hoje nós somos a continuação. Nós aqui dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose fazemos essa continuação, esse trabalho. Essa fonte é uma fonte preciosa e que dá a revelação do ciclo atual, do ciclo de Aquários, dessa transição de peixes, muito ligado ao Graal, para o ciclo de Aquários, para o novo horizonte que está despertando para a humanidade. O professor já citou em um dos seus artigos, certa vez, né, do que era a eubiose em si. Isso. E dizia que não é uma obrigação, né? Ela não se impõe, ela não obriga ninguém a aceitar esses valores. Esses valores, é como a gente já falou, ao se defrontar com esses valores, a pessoa se identifica com eles, né? Então essa é a busca do Graal, esse é o encontro com o Graal, né? Você identifica aqueles valores que estão sendo colocados e você passa a vibrar com eles, passa a trabalhar passa com a esses vibrar valores. E a vivenciar no dia a dia esses valores. Porque apenas sentir esse balançar interno com os valores do ciclo, se você não vivencia. Que quando há essa vivenciação, você passa a ser uma taça. Você passa a ser a própria manifestação divina, porque você está trabalhando no concreto, na matéria, esses valores avatáricos. Eu acho também bom colocar, porque o novo ele encontra sempre uma resistência, né? A gente nunca está preparado para uma coisa nova. Então essas revelações, elas mostram um outro perfil, um outro horizonte, que às vezes a gente tem essa resistência de não aceitar de imediato. Talvez por isso poucas pessoas ainda estão envolvidas, né, com nesse processo de iniciático. Mas que aos poucos a gente vai absorvendo esse novo, né, essa nova cultura, essa nova forma. Quer dizer, hoje a gente se encontra no momento que o bijan dos avataras, a semente, ela já foi semeada, ela já foi cuidada e hoje ela já é uma árvore que dá frutos, né? E esses frutos vão ser colhidos pela humanidade através desse trabalho interno do caráter e da cultura. Se não houver uma realização humana dentro desses dois parâmetros, os frutos dessa árvore, né, não serão colhidos. E aí a gente vai ter um retrocesso. Por isso que um dos símbolos que nós temos na Sociedade Brasileira da Eubiose é uma árvore, né, com 14 frutos que devem ser colhidos
pela própria humanidade. Mas para você, senão a gente vai ficar que nem a raposa e as uvas, né? A gente não vai conseguir atingir esse processo, não vai conseguir alcançar o fruto, e aí a gente vai desdenhar, que é o que acontece muito quando as pessoas não entendem a linguagem dos valores avatáricos. Resume o que o Elvio já colocou, né? Realização, né? Através do caráter e da cultura. E a respeito do que você falou, Iramar, existe uma carta do professor de 19 de janeiro do ano de 1953 que ele fala justamente isso que eu vou ler para vocês. E diz o mestre: e como sabemos, por não haver razão para a manutenção do mistério do Santo Graal, o símbolo que foi escolhido para semelhante representação, isto é, do anterior fenômeno apontado, ou seja, o da árvore da vida plantada na face da terra, a árvore da vida não podia deixar de ter a cor verde, enquanto o fundo vermelho ou tamásico. 4 raízes indicam a 4ª dimensão, onde a mesma se acha, e que, portanto, não podem ser vistas como a árvore por inteiro, por olhos físicos ou profanos. E a gente já, com essa leitura desse trecho de Carta Revelação, a gente vai encerrar o nosso encontro, relembrando a todos que a Sociedade Brasileira de Obiose mantém departamentos no Brasil inteiro e fora do país. Para vocês terem acesso, só verificar no site www.eubiose.org.br, onde vocês vão encontrar, inclusive, as palestras públicas, né? Nós temos também um curso por correspondência para aquelas pessoas que moram distantes desses locais. E a gente espera que todos vocês, para que consigam acessar esses valores do ciclo futuro, sempre é necessário vocês estarem à sombra de uma árvore benfazeja, né? E essa árvore benfazeja sempre está restrito inicialmente a um colégio de iniciação, né? Então a gente espera que todos vocês encontrem a possibilidade de acessar esses novos valores. E para encerrar com a palavra do nosso mestre, professor José Henrique de Souza, eu queria ler uma carta dele, datada do dia 8 de maio de 1956, que diz o seguinte: a terra regada com o sangue do velho ciclo deverá tornar-se fértil. Sangue e lágrimas, como aquelas 2 galhetas da tragédia do Gólgota. No Caijá, o divino cálice que já procede da Atlântida. No templo, o cálice que guarda no seio interior o coração do mundo, a voz do universo, ou do Logos Criador. Por isso mesmo, onipotente, onisciente e onipresente. Lágrimas em sal transformadas. Por sua vez, o sangue em carvão, como se fossem as próprias cinzas do passado, mas valor inexcedível do calor existente no seio da terra, que a sua própria vida mantém por tantas eternidades. Carvão e sal, 2 universos.